que eu peguei aqui no meu telefone, que fica mais fácil. Está em Mateus 24, a partir do verso 3. Só ouça com atenção para a gente ganhar tempo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles querem saber quando será o fim. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ou seja, aqui já tem uma coisa implícita. Se é para ninguém vos enganar, é porque muitos vão ser enganados. Amém? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, assim, você já vai precisar estar ligado para não ser enganado, quando todo mundo vai estar sendo enganado. Amém? Você vai ter que ser muito sólido dentro de você, para num tempo onde muitos estão sendo enganados em nome de Jesus, e você não vai ser enganado. Amém? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Más notícias. Guerra é morte. Você vai estar ouvindo falar de morte. Vede, não vos assusteis. Ou seja, isso vem para te assustar. E Jesus está dizendo, não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Tem cara de fim, mas não é o fim ainda não. Aí Jesus continua. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Más notícias. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Não é nada isso ainda. Então, olha a caixinha de preciosas promessas aí, tá? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, se você está investindo em ser legal, um crente legal, para a galera te achar maneiro, esquece, velho. Você está investindo no treco errado. Promessa de Jesus, você vai ser odiado por todo mundo por causa do nome dele. Tá bom? Se você tem problema com, não me curtiram, perdi seguidor. Olha aqui. Olha, ele continua, ainda piora. Ele fala, ó, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, caramba, trair e odiar uns aos outros. Ou seja, é um tempo em que vai ser difícil confiar em alguém. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cara, isso é muito sério. Porque você vai olhar para os lados e não vai achar nada. Entendeu? É falso Cristo, é falso profeta, é rumor de guerra, é gente se traindo, se odiando, você sendo morto, sendo odiado de todo mundo. Você tem ideia do tanto que isso daqui está deixando você só? Amém? Você percebe? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Para, como é que é? Quem perseverar até o fim será salvo, cara. Eu não sei se você percebe que ele fala, muitos falsos profetas, muitos enganarão, o amor de quase todos, tudo plural, rumores de guerras, pestes, terremotos, vão se trair, trair-se-ão, odiar-vos-ão, plural, 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 mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é tempo de você ser responsável pela sua vida com Deus, cara. Porque a gente vai atravessar um tempo, eu não estou falando da pandemia não, isso daqui é um ensaio. Você fala, isso daqui é uma das taças. Não, quando as taças lá de Apocalipse foram derramadas, fala de 1/3 da humanidade morrendo, né? Esse tanto que a gente está vendo hoje não. Vai ficar bem pior, isso daqui é um ensaio. Ainda vai vir coisa bem mais séria. Mas eu preciso passar aprovado por esse tempo. Entendeu? Porque a igreja de Cristo, ela é bem menor do que você imagina. Não se assuste com os números, está vendo muita multidão. Tem muita multidão. Mas Jesus nunca considerou isso a igreja.
Ele está nos chamando para viver um tempo em que a gente precisa estar tão sólido com Ele no nosso relacionamento, porque é só assim a gente cumpre o nosso papel. Eu quero encerrar te falando de um cara chamado Josué, o moço que servia Moisés. Esse cara testemunhou Moisés andando com Deus a vida inteira e só sofrendo por causa disso, cara. Parece que o único amigo de Moisés era Deus, e o próprio Deus chamava Moisés de amigo. Josué não tinha suas próprias experiências com Deus, ele tinha as experiências com Moisés. Moisés tinha experiência com Deus, ele servia Moisés. Então, enquanto ele estava servindo Moisés, ele estava vendo Deus se manifestar na vida de Moisés. Ou seja, Josué, cara, o coração desse cara é fantástico, porque ele está vendo um homem que inúmeras vezes quase foi apedrejado pelo povo que ele tirou do Egito, cara. Era só BO, era só bucha. E aí vem Moisés um belo dia com a notícia, ó, Deus me falou para pegar você, apresentar no meio do povo e te ungir no meu lugar. Agora é você. Deus vai me recolher. Ou seja, essa bucha agora é contigo. Mas olha o que Moisés tem para dizer para Josué. Ser forte. Tem bom ânimo. Assim como Deus foi comigo, Ele vai ser com você. Então essa é a promessa. Amém? E aí, Deus recolhe Moisés e o primeiro capítulo do livro de Josué é Deus finalmente agora vindo falar com ele, e não com Moisés. Agora Deus está vindo falar com ele. E olha o que Deus fala para Josué. Ser forte, corajoso, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Cara, isso faz no mínimo você dar valor a tudo que você aprendeu antes, porque então quer dizer que era Deus já falando com ele naquele tempo. Sabe quando Deus vem confirmando o que foi dito? É quando Eli ouve de Samuel o que Deus tinha para dizer sobre a sua casa, só que antes de Deus falar com Samuel, teve um profeta que passou por Siló e disse para ele tudo que Deus falou depois para Samuel. E aí ele fala, o que Deus falou com Samuel, eu já tinha acabado de ouvir, então é Deus mesmo. Ou seja, é o João Batista que vem pregando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, e depois que João Batista é preso, vem Jesus pregando, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, é Deus passando o bastão de uma geração para outra. Ele começa falando o que a outra geração entregou. Ou seja, cara, pega tudo que você aprendeu, porque isso aqui vai ser útil para você. Só que Deus fala assim para Josué, Josué, medita na lei desse livro de dia e de noite, cara. Não se aparta dos teus lábios a palavra desse livro. Medita de dia e de noite. E eu acho isso daqui muito interessante, porque o jeito que Josué vai se mover é completamente diferente do jeito de Moisés se mover. Moisés armava a tenda, ele entrava na sua tenda e ficava com Deus, e a nuvem descia. E era uma figura bem sacerdotal, dele entrando nesse ambiente de glória e ali ficando com Deus. Com Josué, o bicho está com a espada na mão, tem um exército na frente, e esse cara tem que ouvir Deus em tempo real. Não tem tempo de entrar na tenda, não tem tempo. Meu irmão, ou você tem a palavra de Deus queimando em você o dia inteiro para você ouvir em tempo real o que Deus tem para dizer, ou então você vai fazer um monte de besteira em nome do Senhor. E Deus está nos chamando para um tempo como esse, cara. De você estar sólido com Ele de tal forma que no ambiente de medo você sabe que Ele está contigo. Você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele não te abandona. E qual é a tua segurança? É tudo aquilo que Ele te ensinou. Não é simplesmente a respeito das tuas experiências, é a respeito das experiências que Deus já liberou antes de falar com você. Porque isso é ensino para mim e para você. Nós não vamos ser provados no poder que a gente flui. Jesus disse, aquele que opera milagres, esse é o que me ama. Aquele que canta bonito, esse é o que me ama. Aquele que vai na igreja todo domingo, esse é o que me ama. Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, é a respeito do ensino que Deus te deu, está tão sólido dentro de você, que é nisso que você vai ser provado. É no que você sabe. Quando vier alguém com uma conversa bem torta, você sabe o que Deus diz. Porque a gente está num tempo de tanta opinião, que as pessoas parecem que, eu não concordo com isso daqui assim. Parece que Deus é um amiguinho seu,
que sentou naquela roda e está todo mundo dando opiniões doidas e bonitinhas a respeito de um assunto. Aí vem Deus, olha, eu também tenho uma opiniãozinha para dar sobre esse assunto. Aí uns dizem, poxa, legal isso que Deus disse. Aí eu não concordo, eu não acho que é assim. Veja bem, bonitinho, cara, não concorda com Deus. Olha que bonitinho. Não concorda com o Criador. Quando Deus fala que uma coisa não presta, ela não presta. Acabou. 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 Resolvido. Pronto. Ele conhece o fim. Você tem ideia que isso faz toda a diferença, ele conhecer o fim? Tipo assim, você conheceu um amiguinho hoje, vocês estão bem bonitinhos, os dois têm 4, 5 anos, estão brincando no parquinho, e Deus conhece o fim, fala, isso aqui vai virar um traste, vai te desviar. Então, eu não quero que você ande com esse menino hoje. Ele conhece o fim. Fala, mas poxa, sou um amiguinho, eu não concordo. Ele conhece o fim. Porque Ele te ama, Ele está falando, não quero isso aqui. Dá para entender? Dá para a gente aceitar a vontade de Deus como sendo a vontade do... Cara, é porque a gente só pensa no Deus, Senhor, Salvador, Senhor dos Exércitos. Mas a primeira revelação de quem Deus é Criador. Quando Ele fala, Ele não está dando opinião, cara. Ele está dizendo, Ele está chamando a existência. Ele decreta, isso daqui é bom, haja luz, e a luz é boa, acabou, velho. Nunca mais a luz vai deixar de ser boa. Sabe por quê? Porque Deus falou que é boa. E as trevas, as trevas não prevalecem contra a luz. Sabe quando elas vão prevalecer contra a luz? Nunca, porque Deus falou. Então é tempo da gente ficar sólido em Deus. Amém? Tuas opiniões são muito legais, cara. Guarda para ti. Pergunta para Deus o que é que Ele acha. Por que você não pergunta para Deus o que é que Ele acha? Porque Deus não vai dizer eu acho. Deus vai dizer assim diz o Senhor. Quantas vezes Deus precisa falar de um assunto com você para você acreditar que aquilo é aquilo? Porque Noé só precisou ouvir Deus falar uma vez. E ele passou 100 anos construindo um treco e não fazia o menor sentido. Os antigos são diferentes. Só ouviu Deus falar uma vez, bicho. Mas eu começo a perceber uma coisa, isso não tem a ver com a nossa habilidade, não. Percebe comigo, Deus é criador. O que Ele fala, Ele cria. Seu dia está ruim, Deus aparece para você e fala, bom dia. Pronto, seu dia ficou bom. Porque Ele criou um dia bom para você. Os discípulos estão reunidos no mesmo lugar com medo dos judeus porque Jesus tinha sido morto. Aí Jesus aparece no meio deles e diz, a paz esteja com vocês. Pronto, acabou o medo. A paz chegou, Ele falou, paz esteja com vocês. Ele não deu a paz do Senhor, irmãos. Ele manifestou paz num lugar onde não tinha. Ele é Deus, Ele cria. Quando Pedro fala, manda-me ter contigo por cima das águas, Jesus fala, vem. No que Ele falou, vem, a água ficou sólida. Ou seja, quando Deus te dá uma direção, Ele está te mostrando o futuro. É só você ir. Só vai. Entendeu? Para de patinar. Cara, é um tempo de muita confusão. O que é que Jesus falou aqui nos últimos tempos? Enganarão a muitos. Traição, falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Cara, engano, confusão, dúvida, engano, confusão. Mas aquele que perseverar até o fim. Como que esse cara persevera? Ele tem que ser sólido, cara. Esse cara tem que estar blindado contra enganos, contra falsos cristos, contra falsos profetas, contra o aumento da iniquidade dos outros, contra a tentação de parar de amar. Esse cara tem que estar blindado. Como? Sólido naquilo que é disciplina do Senhor. Ele está nos chamando para viver esse tempo. Amém? Ele está nos chamando para atravessar essa estação. Ainda está valendo. Ainda não acabou. Aí você fala, ainda não acabou. Que bom que ainda não acabou. Você ainda tem chance de passar aprovado.